Então, nós vamos dar início ao nosso estudo da noite. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal do Rio de Janeiro, de Petrópolis, Vila da Penha, Mesquita, Portugal. E quem mais conseguir chegar? Então, nosso estudo de hoje é Cristãos Decididos, baseado no livro Em Nome do Amor, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Bezerra de Menezes, com a nossa amiga Maria Regina, diretamente de Petrópolis. Então, nós vamos ouvir agora a canção A Bezerra de Menezes, depois a nossa amiga Edna fará a prece. Ó vinde, bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mancheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar. Celeste mentor, em paz e amor, águas fluidificais, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redimir nossa dor com Jesus. Edna, por favor, para fazer a nossa prece. Jesus querido, nesta hora, Senhor, aqui me tens, meu Deus, a te agradecer por tudo, te agradecer por esse trabalho tão maravilhoso. Que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes esteja sempre nos auxiliando, nos envolvendo, nos protegendo, livrando-nos, meu Deus. Dando força a todas as pessoas que comparecem nesse trabalho dessa noite. Envolva nosso Damasco, meu Deus, para que a gente possamos voltar outra vez. Nos abençoe sempre, Pai.
não nos deixe só. Abençoe nossos irmãos, nossos familiares, meus amigos. Obrigada, meu Deus, por essa noite maravilhosa. Que assim seja, meu Pai. Vamos lá, minha querida Maria Regina. Deixa eu abrir o seu microfone. Ativa o seu som. Tá, ativou aqui. Dona Edna, muito obrigada pela prece inicial. E eu sei que às vezes o coração balança, e o meu também está balançando agora, a senhora sabia? Porque é uma responsabilidade muito grande de estar aqui diante de vocês, diante da doutrina, em que nós precisamos estar muito sempre unidos de coração e de alma. E como Rosiane no início ela falou, nós nos sentimos assim, com certeza. Agradecidos de estarmos neste grupo, onde a gente começa a despertar o quão é sublime a amizade, o amor dos irmãos cristãos. E todos nós somos cristãos, né? Gostaria de falar com vocês que tem sido muito válido todos os temas que têm sido desenrolado e desenvolvido nesses dias em que nós participamos de reuniões. São assuntos importantíssimos que nós precisamos estar sempre atentos a eles. Está, assim, trazendo, eu acho, para todos nós, uma visão muito grande da nossa doutrina, que a doutrina não é um círculo fechado, mas ela tem uma amplidão muito grande. E esses últimos estudos que todos vocês apresentaram, ele traz, assim, para a gente uma alegria muito grande de saber que nós estamos estudando, nós estamos nos preparando para continuarmos nessa caminhada que Jesus nos ofereceu. Nós não estamos aqui por acaso, o acaso não existe. E quando a gente começa a pensar por que estamos aqui, por que estudamos, por que nos foi oferecida a doutrina espírita para que nós pudéssemos conhecê-la, que nós pudéssemos estar juntos conversando sobre ela. Talvez no momento nós não vamos saber dar resposta dos porquês, mas para Jesus, para os nossos amigos espirituais, tenhamos a certeza que há alguma tarefa muito importante para que cada um de nós possamos desenvolver aí pela frente. E eu fico muito feliz de ter, assim, aprendido tanta coisa e também recordado tantos pontos importantes que a doutrina nos traz, como foi essas nossas irmãs durante esse mês. Acho eu, assim, que nós vamos conversar um pouquinho. E esse livro, quando eu li essa mensagem de Bezerra, Cristãos Decididos, eu achei ela assim que ela cai muito profundamente no nosso eu. Assim, vai lá dentro da nossa alma. E eu queria passar para vocês essa mensagem, porque eu acho que todos nós somos cristãos decididos.
E pelo que nós vamos ficar conhecendo da mensagem, a gente vai se colocando. É muito importante que nós estejamos sempre muito certos que nós estamos aqui precisando caminhar muito. Nós sabemos que não somos perfeitos, nós sabemos que ainda temos muito a consertar, mas vamos nos lembrar de Jesus também, quando ele foi procurar os discípulos, os apóstolos, aquelas pessoas que ele confiou. E eu vejo assim que nós estamos num trabalho que ele está confiando. E ele olha assim para nós, Bezerra também nos olha e nos diz assim: eu confio que vocês serão esses cristãos decididos. Quando a gente fala cristão decididos, eu não quero me referir apenas que seja só da doutrina espírita, porque em todos os credos religiosos nós temos cristãos decididos para o trabalho, para a mensagem do Cristo. E o nosso irmão, ele começa dizendo assim: estamos sendo convocados pelos espíritos nobres para ser os lábios pelos quais a palavra de Jesus chegará aos corações impedidos. Quem nos fala, quem assina essa mensagem é Bezerra de Menezes. Então, quando ele nos fala, é com a certeza que ele sabe que nós vamos tomar conhecimento e vamos continuar essa tarefa. E aqui ele nos chama a atenção, olha que preciosidade, que nós estamos sendo convidados pelos espíritos nobres para ser os lábios das palavras que Jesus espera que nós alcancemos esses corações que estão precisando de uma palavra amiga. Estão precisando despertar. Como nós, em outras épocas, não sabemos quando, também despertamos. Ele continua dizendo assim: estamos sendo convocados para ser os braços do Mestre, que afaguem, que se alonguem na direção dos mais aflitos, dos combalidos, dos enfraquecidos na luta. Quando ele nos afirma, não é, que nós estamos sendo convocados, nós estamos sendo convocados. Mas quando ele diz assim, estão sendo convocados, estiquem os seus braços, afaguem com seus braços, ele não está dizendo que nós já somos aqueles que vão ser o exemplo perfeito. Não. Do jeito que nós somos, como nós nos entendemos, como nós somos, nós vamos buscar estender esses braços, ser esses braços mestre. Ele continua dizendo assim: estamos colocados na postura do bom samaritano. Quando ele passa essa mensagem, e ele assina a mensagem, e nos chega às mãos para que nós possamos tomar conhecimento dela, ela vem junto com essa vibração desses espíritos nobres, desse irmão querido, e que a nossa irmã na prece lembrou-se dele também, dizendo assim: queridos amigos, irmãos, confio em vocês. Ajudem-nos nessa caminhada e nesse momento. Sejamos o bom samaritano. Aí a gente vai dizer assim, mas numa pandemia, eu estou dentro de casa. Gente, vai fazer 6 meses agora em setembro que eu estou dentro de casa. Mas como é que eu vou ser? Nós vamos ser bons samaritanos. Podemos ser. Nós temos
podemos orar, nós podemos ter conhecimento de alguém que está sofrendo. Se não posso sair de casa, eu posso ligar para alguém pedir socorro. Nós vamos ter o nosso jeitinho de ser o bom samaritano. E nós estamos também nessa pandemia, e assim todo mundo dentro de casa, ou quem já está saindo, não está saindo tanto quanto saía, nós estamos nos preparando para o após. Porque acredito que o após, nós teremos muitos aflitos, nós teremos muitas pessoas que precisaremos pagar. Porque já temos um pouco do conhecimento espírita, da doutrina consoladora, que nos faz olhar as situações um pouco diferentes. Mas outras pessoas não têm. E nós precisamos ser o lenitivo do momento. Eu lembro que, há uns anos atrás, eu pensava assim, quando lia alguma coisa assim, que a doutrina, ou em alguns cursos que se fez, antigamente tinha alguém, a gente era ajuda da mediunidade. Aí, quando se falava assim, chegará os momentos difíceis, a transição, a regiração, e eu lembro que ele dizia assim, isso aí fica para nós só na próxima reencarnação. Mas a gente não sabia que nós ainda íamos pegar esse momento em que nós estamos sofrendo uma transformação muito grande. E ele vem nos dizer, calma, vocês podem ser o braço, vocês podem ser o amigo, vocês podem me representar. E ele continua assim. Estamos colocados, então, na postura do bom samaritano, a fim de podermos ser aquele que socorre o caído na estrada de Jericó da atualidade. Quando ele fala bom samaritano, é o exemplo do que o samaritano fez com o caído na estrada. Mas ele termina a frase dizendo, nós vamos socorrer agora na atualidade. E nós estamos vivendo uma atualidade que precisamos socorrer e muito. Né? Há muitos aflitos, há muitos que não estão conseguindo se conectar nesse momento com essa situação. Então, ele está nos alertando. Olha, vamos lá, que eu estou junto. Ele diz assim, nunca houve na história da sociedade terrena tantas conquistas da natureza intelectual e tecnológica. A intelectual, quando a gente fala, nós queremos, assim, geralmente, quando a gente ouve a palavra intelectual, a gente dá a impressão que é só aquela pessoa que conseguiu estudar, fazer uma universidade, conseguir um canudo, né, como a gente diz. Essas pessoas estão relacionadas também nesse intelectual. Vamos dizer, cada um escolheu o que quer ser, o que quer estudar. Então, dentro daquele estudo, a intelectualidade dela ali. Mas intelectuais, todos nós que estamos buscando estudar. A doutrina, por exemplo, olha quanto que nós estamos aprendendo. Não aqui falamos de nem posição se nós sabemos muito ou sabemos pouco o escrever e o ler. Mas nós conseguimos muita sabedoria em ouvir, em conversar e em falar. E na tecnologia também. Gente, olha que amparo que a espiritualidade está nos dando nessa parte tecnológica, onde nós estamos nos vendo, onde nós estamos tendo essa facilidade de conversar, de estarmos juntos, de nos conhecermos e de fazermos amigos como vocês. Estudando a doutrina.
A casa espírita, ela pode estar de portas fechadas, mas nós estamos, cada um em seu lar, representando as suas casas. E que nesse momento estejamos certos que a espiritualidade, ela trabalha em cada um de nós do mesmo jeito que ia trabalhar na espírita. Muitos amigos nossos já desencarnados, que conhecendo ou não, estão nos ouvindo, estão lado a lado com a gente nesse crescimento também. Nunca houve tanta demonstração de humanismo, de solidariedade e tanta luta pelos direitos humanos. A gente vem de uma época que não havia, quase a gente não falava em direitos, mas que a gente está crescendo, nós estamos valorizando e nós estamos pensando que nós precisamos respeitar o ser humano que vive e que forma o nosso orbe. Então, são inspiradas criaturas em movimentos para que abrigue também socialmente, materialmente e até espiritualmente, né? As criaturas que precisam ser respeitadas. E é interessante como é ampla essa nossa mensagem de Bezerra, que ele vai atingindo assim os pontos em que nós precisamos nos fortificar. E por isso ele chama de cristãos decididos. Nós, sem percebermos, todos nós aqui que estamos ouvindo, aqueles que depois ouvirão num momento, né, que não estão aqui agora com a gente, estão também despertando. Porque cristão é ter Jesus no coração, é ter o Cristo nas nossas atitudes. Não quer dizer que, quando a gente diz assim, que às vezes há um embate, ou às vezes as pessoas ficam assim mesmo, ai, mas como é que eu posso ser? Não, para mim eu não sou perfeita. Não, vamos repetir. Não há perfeição, porque se houvesse perfeição em cada um de nós não estaríamos mais nesse mundo de provas e expiações. Não é verdade? Então, mas é nessa estrada que nós caminhamos. Nós vamos caminhando, tropeçando, arranhando, machucando, ficamos zangando de vez em quando, mas nós vamos assim entender o outro também. Vai ajudar-nos a ter paciência com o outro, porque nós sabemos que nós também, de vez em quando, não é verdade? A gente ainda não chega, como tem certos ditados, finalmente, porque a gente já sabe que aos finalmente a gente não pode chegar. Sim. É necessário agora que os cristãos decididos se ajuda. Pode. Seu filho quer falar, Fabrício. Deixa? Filho? Fale. Acho que tem mais pessoas aí precisando falar também, né? Vou fechar o microfone dela. Aí... Eu penso assim, sempre toca nesse assunto da intelectualidade. Eu penso muito assim, não ser somente aquela pessoa que, nossa, estudou, fez uma faculdade, é engenheiro, é médico, seja lá a especialidade que for. Porque eu penso que o intelecto, na parte, quando a gente deixa de pertencer ao reino animal e passa ao reino hominal, né? Se torna espírito e passamos a ser dotados da razão. Então, até aquela pessoa mais simples na área do estudo, mas que aprendeu muito com a vida, com as coisas que aconteceram na sua vida, ela vai ter o intelecto tão desenvolvido quanto, às vezes ela vai ter o intelecto
pode não ser assim, né, na área da engenharia, da medicina, mas vai saber fazer uma coisa que ajuda o próximo. Ver, perceber aquele outro lá numa dificuldade e ter iniciativa a ajudar. Isso também é intelecto. Eu acho assim muito bom a gente sempre valorizar todas as pessoas. E tenho dito. Para Regina, ativar o som. Pede para ela ativar o som. Ativei. Mais alguém? Não, só ele mesmo por enquanto. Só isso mesmo? Olha que beleza, né? Olha, mas eu não tinha combinado com ele, não, tá? De ajudar. Mas tão bom, sabe o que eu acho muito interessante? Que há essa possibilidade da gente conseguir, né? As pessoas ajudarem a gente. Porque a gente estuda muito, não, porque eu acho que a gente nunca faz tudo muito. Mas a gente procura todos os ângulos que a gente pode observar, e na hora, às vezes, a gente até esquece de alguns, mas a gente tenta. E quando alguém assim vem e ajuda, eu acho isso muito bom, não é verdade? Continuando, então, o nosso irmão aqui, quando ele diz, é necessário, agora que os cristãos decididos arregaçam as mangas e ajam em nome de Jesus. Eu achei muito importante, porque nós estamos aqui, todos nós unidos e reunidos e trabalhando na seara do Mestre. Nós estamos aqui ajudando o trabalho de Jesus. Nós estamos aqui para dar continuidade à boa nova, a espalhar o Consolador prometido. Nós estamos aqui numa época em que precisamos muito, muito, muito consolar. Ontem nós tivemos numa live lá da minha casa espírita e a gente faz o estudo aprofundado da doutrina espírita, que a gente chama de EAD, né? Então, num trecho, nós estamos lendo as epístolas de Paulo. E lá num dos parágrafos, falava-se muito de algumas ações. E uma das moças lá que ela fez o comentário, ela disse assim, interessante, eu estava lendo e comecei a perceber que nesse parágrafo o nosso irmão que escreveu a mensagem, ele usou muito palavras que são verbo. E verbo é ação e é atitude. E aquilo nos chamou realmente a atenção. Que a nossa vida, ela é um verbo. Um verbo, porque toda palavra que seja verbo, a gente sabe, é uma ação e uma atitude. E nós começamos a prestar atenção naquelas palavras que chamavam a atenção. Então, ali falava em dar, em saber, em amparar, em iluminar, em aprender, em amar. Assim a nossa vida. É isso que Jesus deseja estar alertando. Nós precisamos, todos nós, dividindo assim as nossas energias e buscarmos realmente amparar. Olha quantas criaturas estão precisando que nós amparemos em vibrações, que nós amparemos do jeito que a gente puder, e aí a gente vai começar a analisar e pensar. Cada texto que a gente lê, a gente vê que ali tem uma ação nos chamando a atenção, uma atitude que às vezes a gente precisa estar atenta. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos ter esse estímulo de aceitar as coisas que falam nosso progresso espiritual, nossa caminhada espiritual. Às vezes, a gente pensa assim,
eu vou reencarnar com as minhas provas, as minhas expiações. Eu viver 80 anos, eu vou ter prova, cumprir 80 anos. Ai, eu vou expiar 80 anos. E às vezes a gente não vai expiar esse tempo todo. Quando às vezes a gente expia, aí tá. Ai, me livrei. A gente tem uma prova e a gente completa aquela prova, a gente sai daquela prova. Mas aí, logo a seguir, nos é apresentando na estrada vários caminhos para que a gente possa ser útil, que a gente possa caminhar e que a gente possa ficar feliz. E aí a gente precisa ter cuidado para não colocar na nossa mala peso que não seja nosso, porque nós já passamos lá. Então, vou dizer assim, se nós estamos vendo, se nós estamos bem, se graças a Deus estão todos felizes e alegres nesse momento, então vamos ser realmente os braços que vão afagar, né? Vamos correr em direção daqueles aflitos, vamos ajudar e nós vamos caminhar sempre. Ele também nos diz assim, o Espiritismo veio como consolador para erradicar as causas das lágrimas. Quantos choram, né? Quantos a gente percebe que vertem lágrimas, que nunca ninguém tentou chegar perto. Não é ter a curiosidade de saber por que choras, mas a vontade, o desejo da gente acalentar aquela criatura. Quando a gente começa a acalentar, a gente transmite confiança, às vezes a gente não precisa nem falar nada. E a gente vai passando tanta confiança que a criatura vai acreditar em nós. E ela vai abrir o seu coração. E aí nós vamos curar as suas feridas. Isso é braço esticado. Isso é o que Bezerra está falando. Vamos junto. Gente, olha, vocês me desculpem, mas quando eu penso aqui, quando eu estou falando com vocês, eu tenho assim, uma ideia, assim, parece que o Bezerra está aqui com a gente, dizendo assim, vamos, gente, eu preciso de vocês, vambora, sabe? Me passa essa alegria, me passa essa emoção, porque eu fico pensando, é o nosso momento, gente, e nós estamos com pessoas queridas. Janaína, nós não estamos com pessoas queridas. Rosiane, nós estamos com pessoas queridas, e todos estão com pessoas queridas. Estamos sim. Então, ele diz assim, estáis convidados a empregar. Desculpa, meu amor, é porque o André Luiz quer falar, tá? Depois eu também. Tá, fale. Tá. Ai, gente, pode falar, porque vocês me ajudam. Sai. Pode falar, André. A minha internet está muito ruim. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ótimo, por enquanto. Eu estou. Então, vamos lá. A dona Maria Regina, na realidade, ela facilita muito a minha vida, porque na semana que vem ou na outra a gente vai falar da responsabilidade espírita, e esses cristãos decididos, já vem dizendo o papel que nós temos como espíritas cristãos que somos, né, dentro da atualidade em que vivemos. Então, essa erradicação das dores, né, nós temos o compromisso, e digo mesmo até uma obrigação de divulgar a doutrina, porque essa é a maior caridade, como já sabemos, é a divulgação da doutrina. Porque no mundo em que a gente vive hoje, com tanto sofrimento, o mundo passando por um processo de mudança, de transformação,
estamos, conforme diz o Berlim, já estamos regenerados. Então, é preciso que a gente realmente abra mais a boca de mostrar a importância da doutrina. Ontem mesmo conversávamos a respeito dessa situação que está acontecendo no momento, com a criança, né, que a sociedade autorizou o aborto. Então, é uma situação de calamidade, uma situação muito triste, tensa, e quando a gente tem uma visão de espiritualidade, de imunidade da alma, a gente acaba tendo uma outra visão. É lógico que a gente não vai tomar nenhum partido aqui, esse não é o caso, não é a situação do momento. Mas a gente entender, né, que tudo tem um porquê. A gente passar, às vezes, para determinadas pessoas ao nosso redor, ninguém sofre acaso, conforme disse a dona Maria Regina. Vou deixar aqui. Que ninguém sofre por acaso. E esse momento, não sofrer por acaso, de ir abrir a boca, conforme disse no início o texto, para que a espiritualidade use os nossos lábios, use a nossa voz, é de suma importância, porque no dia a dia costumo que no nosso dia que estamos trabalhando em casa, no momento de vigília, sempre ter uma oportunidade de fazer algo em benefício de alguém, seja num movimento qualquer, numa palavra, numa aceitação de uma palavra rude vinda do nosso. Às vezes as pessoas perguntam: você é evangélico? Você é cristão? Você tem uma. Por conta da postura que às vezes encontramos naquele momento. Então, para concluir, que texto ele traz para nós a importância e a responsabilidade, o compromisso de estarmos atentos a todo momento para que, sim, os momentos de sofrimento e dor do nosso próximo são sempre uma palavra, né, de conforto, de equilíbrio, de paz. E tenho dito. Janaína, depois Tereza. Mas tem você, Jaqueline, primeiro. Pode falar, eu cedo a minha vez. Ah, tá. Então, para corroborar isso aí que até o André falou, e falou muito bem, a dona Regina está sendo brilhante, a questão maior é que a bondade, né, a gente já ouve, já faz bastante tempo, que a bondade ela é muito tímida. E na maioria das vezes, o crime ele é bem organizado, né? Aí chama-se crime organizado. E aí a gente se encontra num caos que neste momento aí para todo mundo ver, mas a gente também tem que ter o olhar para tudo de bom que está acontecendo. Porque no meio desse caos, no meio de tantas dores, no meio de tanta dificuldade, Janaína caiu. Tereza, abre seu microfone, que aí se ela voltar, depois ela dá continuidade, por favor. Vou tentar falar e qualquer coisa, se estiver muito ruim, aí eu tiro a imagem. Eu não consigo, assim, conceber, entender
Não, Voltei, estão me Janaína. ouvindo? Peraí, Janaína, Você a Tereza a começou a falar. imagem. Está me ouvindo, Janaína? Acho que não. Acho que não. Vou escrever para ela. Continua, Tereza. Então, Mas deixa só é, Tereza, que a a, internet também não está boa. o espírita cristão, né, essa fala, dá a entender que também existe espíritas não cristãos. Então, eu não consigo conceber assim essa fala. Mas o que eu quero acrescentar é que realmente nós somos muito tímidos, né? Nós espíritas, Divaldo costuma dizer, né, que está na hora da gente deixarmos de ser tímidos e partirmos mais, né, para a ação. E realmente a gente tem essa dificuldade, né? Não sei por que a gente tem essa dificuldade, a gente não busca, porque a gente a gente entende que doutrina espírita não se faz proselitismo, porque a pessoa só se adentra ao espiritismo, né, quando realmente chega na razão, né? Você tem a compreensão e diz, não, realmente tem lógica e eu vou estudar, vou aprender, vou estudar. Mas o que eu também quero falar é que, na verdade, a gente está na atividade dia. A gente, como espíritas, é exigido no rua, nós somos exigidos em casa, né? Exigido com uma pessoa que atravessa a prática da... E isso porque a gente, na verdade, a gente não busca, né? Então, o que faz, o que a gente tem que fazer é isso mesmo. Tereza falhou muito. Eu não sei se você já concluiu. Janaína. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Ou está muito difícil, tá? Então, eu não sei até onde vocês ouviram, mas eu estava falando que a bondade é tímida, né? Até a Tereza também completou. E que a gente tinha que deixar para trás um pouco daquilo que a gente aprendeu lá atrás, que eu ouvi muito, uma fala que diz assim, que a sua mão direita, a esquerda não sabe o que a direita está fazendo. Eu acho que muitos de nós, com essa frase, achamos que não podíamos dizer para as pessoas o que estávamos fazendo. Não sei bem se foi isso, mas eu acredito que vem daí também essa coisa de nós fazermos o bem sem que outros saibam, por medo de sermos taxados de como se nós estivéssemos querendo aparecer. Sempre existe uma questão aí, né? E a gente sabe que sempre tem algo lá embaixo, lá no fundo de nós, que nos trava, que nos deixa parados no momento em que mais precisamos agir.
E esse é um momento em que o próprio Bezerra e toda a espiritualidade nos convoca, né? Para que nós possamos agir deixando ego, deixando vaidade, deixando orgulho para trás, porque nós somos poeira no caminho, nós somos uma gotinha do oceano e só seremos oceano todos juntos, unidos, uma unidade com Deus. Aí sim nós seremos oceano. Caso contrário, nós vamos ser uma gota d'água que o raio do sol seca com muita facilidade. E quando a gente se une, a gente é um mar, um oceano imenso, que podemos tirar a sede de tanta gente que precisa de carinho, de amor. A dona Regina está maravilhosa na preleção dela, eu vou deixar até ela terminar e falar mais, porque eu acho que vem dessa frase aí, entendeu? Eu lembrei disso e lembrei que, como a bondade é tímida, a gente precisa, sabe, perguntar mais às pessoas o que elas precisam, se querem uma conversa, o que querem. E não só aqueles do nosso vínculo, não, porque qual é o nosso mérito se a gente só faz bem para os nossos? A gente tem que perguntar para quem a gente não conhece mesmo, né? De uma forma ou de outra. E quando a gente não tem como fazer isso, a gente bota o joelhinho espiritual no chão, né? No chão da nossa própria mente e pede a Deus por todos eles. Era isso, tenho dito. Regina, Jaqueline. eu estou com vontade de falar desde o início que você começou a ler a carta, né, esse texto, na verdade, falando da convocação, né, que nós sejamos lábios, que nós sejamos braços, e eu lembrei muito de uma palestra que nós escutamos do Alberto Almeida, num seminário que nós fomos, onde ele nos convoca a ser a carta viva, né? Ao invés de ser puro, né? Não sei se você já ouviu essa palestra dele, que é muito maravilhosa. Então, acho que essa é a grande convocação, né? E, inclusive, falando da divulgação da doutrina espírita, a gente está entregando a mensagem como, né? A gente está na teoria, na verdade, né? Então, quando ele nos convoca a ser essa carta viva, são essas ações aí que você está falando o tempo todo, que a Janaína falou agora, da gente ter as atitudes com aqueles com quem a gente não convive, né? E várias outras situações que a gente vem pensando, né? Que a gente conhece, que a gente sabe, né? O que é, mas a gente ainda não consegue. Eu ouvindo o programa ontem, que eu até coloquei para vocês lá no grupo do Damasco, né, da Rádio Rio de Janeiro, que o tema era o aborto, né, e a Maria de Fátima Miranda, que é maravilhosa, ela falando sobre o ideal, né, que é o mundo de regeneração, que a gente está aguardando, que a gente está querendo, que a gente está falando o tempo todo, mas a gente ainda está nessa realidade cruel, que é o que nós somos, né, ainda. Essa realidade nossa, como você mesmo falou, nós ainda não estamos nesse estágio, eu sou esse braço que Jesus quer que a gente seja, né, esses lábios. Mas a gente precisa exercitar, começar e valorizar cada avanço nosso, né, para que a gente seja essa carta. Entendi. Mas tem duas pessoas aí que levantaram a mão. Espera aí que eu vou olhar agora. Júlio Filho. Mas é uma beleza, ajuda a gente. Olha, eu queria pedir uma permissão especial, né? Levantei a mão enquanto a dona Regina fazia a sua preleção maravilhosa. Eu fui buscar aqui rapidamente porque me bateu assim uma vontade de falar de algumas coisas, mas que eu tinha que buscar. Então, se me permitirem, eu queria compartilhar uma tela só para uma conversinha rápida. É possível ou não? Pergunta para ela. A minha parte está tudo bem.
Mas olha só, eu nem quis perguntar para ela, porque eu conheço a generosidade do coração dela, entendeu? Ela que sabe, ela que está começando. Ó, Eu posso... eu tô começando, já pensou? Eu ler um negócio desse todo aqui e não começar na bondade, eu tô perdida. Fique à Então eu vou vontade. lá. Então eu vou Tem lá. que praticar, é isso aí, dona Regina. O anfitrião desativou a tela Isso. do participante. Me ajuda, seu Júlio. Mas eu não estou conseguindo. O anfitrião não está deixando eu fazer. Jaqueline. Jaqueline, libera o Júlio, Jaqueline. Jaqueline, você tem que botar vários. Acredito. Já coloquei, gente, já coloquei, é Você porque tem que botar para vários. está combinado. Isso foi de última hora. Eu estou terminando uma situação, fui fazer isso. Já foi. Tá? Tá. E aí nós falávamos, né? A questão do... Tomada de decisão. Uhum. Isso, cristãos decididos. Será que nós efetivamente tomamos a nossa decisão de sermos cristãos? Exatamente. Né? Essa é a grande questão que começou a me ocorrer, esse questionamento começou a me ocorrer. Nós já tomamos essa decisão, porque nós começamos falando, eu fui percebendo a fala da Janaína, a fala de Jaqueline, e todo mundo falando da necessidade da ação, da iniciativa. Então, para tomar a decisão, eu preciso de uma ação. Né? Como está ali, não é isso? Eu preciso tomar iniciativas. A Janaína falava de me ir na direção do outro. O Mestre Jesus, ele fala para nós isso. Amai-vos uns aos outros. Eu não tenho, a doutrina fala para nós, eu não tenho que esperar que o outro venha na minha direção. Se eu quero ser cristão, e uma vez eu vi uma frase interessantíssima numa blusa de uma moça evangélica que dizia assim, procuramos cristãos autênticos. Então, se eu quero ser um cristão autêntico, eu preciso tomar essa decisão. Decisão racional, porque somos espíritas. Não é? Então, decisão com base na razão. E aí, buscar os critérios para que, de fato, eu tome a decisão de ser espírita. Jaqueline falou uma coisa muito importante quando, na fala dela, ela disse de sermos essa carta viva. Nós, sabe, sermos essa carta viva, a carta do Evangelho, sermos, como é que eu vou dizer, o próprio... a própria doutrina, onde você chega, fazer essa diferença. Essa questão ela é bastante interessante. Então, a gente percebe, pelo menos dentro da minha... quando eu paro para raciocinar em torno da doutrina e do patamar que nós nos encontramos ante a amplitude dessa nossa doutrina, nós estamos dando os primeiros passos ainda. Né? Estamos dando os primeiros passos. Então, a gente tem que pensar a proposta de Bezerra, não é? Adequá-la à nossa condição e, como eu sempre digo, falo com os meus colegas de trabalho, buscar fazer o nosso melhor para que nós possamos aperfeiçoar e criar esse conjunto de oportunidades que vai fazer com que nos tornemos cristãos autênticos. Tenho dito, porque eu não posso ficar roubando a cena da Dona Regina. Pelo amor de Deus. Não, em absoluto. É tudo muito... Olha, por isso nós estamos aqui estudando, conversando, porque um vai ajudando o outro. E a doutrina, e o Jesus, e todos esperam isso, que nós vamos nos entrelaçando em pensamento, em atitudes, para que a gente chegue a essa carta viva do Evangelho, que nós já estamos dando os primeiros passos, já estamos conseguindo comentar sobre, e nós vamos chegar lá. Regina, Tem Fabrício... mais alguém, Jaqueline?
Ó, meu filho. Ó, meu filho. Fala aqui rapidinho, então, Rapidinho. complementando aí a fala da Janaína e do Júlio, que foram sensacionais. Eu gostaria também de complementar, dizendo para a gente manter aquele pensamento da Comerge, de quando a gente frequentava a Comerge e tinha aquela música muito bacana, Jovem, e que diz assim: jovem, jovem, com sangue novo e peito aberto, será traçado o rumo certo, guiaremos o mundo ao amor. E quando amanhecer o sol de primavera, desvenda a nova era em mim e em você. Então, se nós trouxermos sempre vivo a gente procura sempre não perder de vista esse pensamento de justamente como o senhor falou, eu não preciso esperar o outro me procurar para ajuda. Se eu já vi que está precisando, eu já vou lá e ofereço ajuda. Porque isso que é ser Cristo. Né? Eu lembro que, tempo, muitas pessoas pensavam dessa forma, quem precisando é que tem que pedir. Mas a gente pode praticar a caridade, fazer o que o Cristo ensinou, antes da pessoa procurar. Se a gente percebeu, vamos agir. Somente. Para não copiar o Júlio. Rosiane. Então, hoje mesmo, né, eu conversei com a Regina, a gente estava falando de um assunto, né, e comentando exatamente isso, essa questão, mais a questão da postura, né. Eu não sei se já aconteceu com vocês, quando vocês chegam em determinado local e falam alguma coisa, ou comportas, mas quando a gente fala, as pessoas chegam para você, não sei se já aconteceu, e falam assim, você é espírita, né? Ou então pergunta, que religião você é? Né? Muitas vezes acho que a gente é evangélico, mas de acordo com a nossa postura, falam, você é espírita, né? Então, assim, a gente vê a grande responsabilidade, né? Como uma xerox de nossa, né? Que a gente transparece, na verdade, aquilo que a gente é, aquilo que a gente aprende. E eu vejo como uma responsabilidade muito grande, tá? A gente representar esse cristianismo, né? Essa questão do ser cristão no mundo, estar no mundo e do como a gente se portar nem em nossa vida, né? E principalmente com o outro, o pensar do outro. Não é dizer que de uma noite para o dia nós sejamos santos, que não seremos, a gente vai chegar ainda nesse patamar, se Deus quiser, que todos nós vamos, mas ainda vai demorar. Mas é aquele trabalhozinho de formiguinha, realmente é o dia a dia, né? Então, teria que haver uma postura, na verdade, né? Do ser cristão, porque o ser cristão é exatamente a seguir os ensinamentos do Cristo, na íntegra, né? Quando a Teresa falou aí que ficou meio confuso para ela essa questão, né? Eu pensei exatamente isso, eu falei, será que realmente nós somos cristãos? Porque a gente tem que ter uma postura, e a postura do Cristo é uma postura limpa, é uma postura elevada em qualquer situação. E será que a gente se coloca naquele lugar ali? Será que em algumas situações de nossas vidas, com o lidar com o outro, que é isso que a gente está falando, será que eu consigo ser cristão verdadeiramente? Então, acho que é uma responsabilidade muito grande, e não é por ser responsabilidade que eu não vá assumir. A gente tem que assumir, segurar e nos sentir fortes né, e seguros o suficiente para a gente levar adiante, né, e aplicar isso na nossa vida, né, e principalmente com o outro. Tenho dito. Júlio. Então, assim, né, enquanto a Rosiane falava,
eu pensava o seguinte, o título do nosso estudo, Cristãos Decididos. Claro, nós estamos aqui exatamente refletindo sobre a amplitude do quanto nós somos ou não cristãos. Né? O quanto nós somos cristãos. E aí, eu diria então o seguinte, nós somos cristãos decididos na medida que nós, então, nos decidimos seguir a doutrina do Cristo. Né? E é por isso que, então, ratifico a postura que eu coloquei no início. Estamos no início da caminhada, mas já estamos decididos por essa caminhada. Você acha que se a gente pensar assim, caminhada. Eu, pelo menos, pensando assim, me sinto mais confortável. Então, está fechado, tenho dito. Agora, pode continuar, Maria Regina. Ninguém mais está com a mão levantada. Pode ir? Pode. Pode falar. Olha, quando ele fala que estão decididos, ele não está escrito aqui mesmo, né? Espírita, mas a mensagem toda vem como nós que estamos dentro da doutrina espírita. Cristo pode ser quantas pessoas? Igual a camiseta que o seu Júlio viu, não é? Da moça, que é um outro lado. E quando ele vem falando, realmente, ele está convocando, né? Em todos o que ele fala aqui, olha, vocês estão convocados, né? Vocês estão colocados na postura do bom samaritano, porque nós já estamos iniciando, mesmo que nós não sejamos um cristão, mas nós já estamos nessa caminhada, porque a gente já aceita muita coisa que ele vem dizendo aqui na nossa mensagem. E quando ele disse aqui embaixo, o Espiritismo veio como consolador, ele acrescentou assim, sois os herdeiros do Evangelho dos primeiros dias, vivenciando a última hora. Então, nós somos herdeiros, embora que pequenininha, mas nós já estamos nessa do Evangelho. Né? Ele dizia assim, convidados a impregnar o mundo com ternura, utilizando-vos de compaixão. Então, nós não vamos conseguir ser uma explosão de ternura, porque cada um de nós trazemos a nossa marca, cada um de nós sabemos as nossas dificuldades e sabemos bem até onde vamos ou não vamos. Mas a gente pode começar a ter um pouco de ternura, a ter um pouco de compaixão. Nós estamos vivendo ultimamente com determinadas questões que nos são apresentadas através de mídia, que a gente tem até que, por pensamento, a gente precisa de ter compaixão. Porque essas criaturas estão sendo envolvidas, como a nossa irmã naquele tema da psicosfera, né? Ela falou muito bem ali, e ele aqui nos diz, sim, periodicamente, no planeta de provas e expiações, as mentes em desalinho vitalizam micro-organismos viróticos que dão lugar a pandemias destruidoras. Lembra que na palavra da Carmen, ela chegou a citar, e ele aqui vem também. Nós estamos nessa esfera, nós estamos mergulhados aí, onde muitos alinhos. Nós também, nós não somos 24 horas um exemplo de pensamento positivo, mas nós precisamos estar assim com o coração, com o nosso pensamento muito firme,
para que a gente possa ajudar. Porque realmente a coisa tem hora que a gente esbarra em certas notícias que a gente fica assim, meu pai, essas criaturas precisam de ajuda. E nós precisamos ter cuidado, porque nós estamos aqui para socorrer. Então, ele diz lá também que é só a gente recordar quantas doenças que viraram epidemia e pandemias, quantas que a gente não viveu, mas que a gente tem esse conhecimento, que a gente ouve as pessoas falando em peste bubônica, gripe espanhola e etc. e tal. Então, nós temos essa, quando eu às vezes vejo assim, a gente recebendo uma determinada mensagem, quando eu ouço os temas que vocês expõem, eu fico pensando, nós estamos angariando recursos para nos substanciarmos de energias que elas vão nos levar a suportar o que está acontecendo e o que virá. Às vezes em doses homeopáticas ainda, porque nós não vamos conseguir ser tudo isso que a gente pensa, não é? Embora outros já consigam, mas nós vamos caminhar, que nós já vamos ter essa noção. Gente, está me ouvindo? Haverá momento... Tereza está a falar, desculpa te interromper, você não está me ouvindo. Aí, como você não leu o chat, eu preciso te interromper de vez em quando, você me perdoa. A Tereza está aguardando para falar, tá bom? Me ouviu? Não, não tem problema não. Pode, gente. É que às vezes eu não... Chega aqui o som depois, aí eu fico continuando falando. Desculpe. Não, não, tudo bem. Tereza, vamos, Tereza. Fique à vontade, amiga. O que me fez fechar aqui os olhos agora, há pouco tempo, e pensar nas palavras dele, quando ele falou que para sermos cristãos seria necessário Alô. Uhum. Alô, Tereza. Isso. E me veio assim, né, o pensamento. O aborto teve muito em voga, né, essa semana. Esses últimos 7 dias, né? Exatamente por aquele caso, aquela garota. E aí a gente fica pensando em alguns irmãos que ainda, né, falam não, que a mulher é dona do seu corpo, que ela pode decidir quando ou não, quando deve ter seu filho, né? E eu ouvia há uns 20 dias atrás uma pessoa de nome, de renome no Rio de Janeiro, né? Que dizia assim, teve um período que eu engravidei e eu achei que eu não era a hora para me ter aquele filho, que eu não queria aquele filho, e eu abortei, eu estava no meu direito. Quer dizer, quando a gente ainda está no exercício desses pensamentos, né? Que é quando a gente fala que o aborto, eu sou dono do meu corpo, que eu devo abortar quando eu não estiver preparada para ser mãe, quando eu falo que não, que para me defender eu tenho que ter uma arma na mão, uma arma dentro de casa, quando eu falo que
muitas coisas assim absurdas, né? Aí vem aquela coisa dentro do pensamento, né? Dentro da gente. Realmente a gente ainda não está seguindo a doutrina do Cristo, que é a doutrina do amor. E, na verdade, ele não teve doutrina, né? Ele não teve religião. Ele não veio pregar nenhuma religião, mas ele veio pregar o amor. E o amor vai contra todas essas práticas, né? O aborto, a violência contra a mulher, a violência com a criança, o preconceito, né? Então, a gente ainda tem toda uma estrada a caminhar, né, para poder chegar nesse pensamento crístico. Saiu. Obrigada. Pode continuar, Perfeito. Regina. Rogério, pode continuar, Regina. Dona Regina está congelada. A Cris está me ouvindo? Oi, tô sim. É que a bateria dela acabou, eu acho. Calma. Ela vai continuar pelo meu, tá? Beleza. Que bem. Oi? Tecnologia, né? Auxiliar. Tem que ter o plano B. Ó, isso é a dica para quem vai fazer os próximos estudos. Tem que ter o plano B, porque a internet derruba. Sabe o que aconteceu? Acabou a bateria. Quando eu comecei, ele estava carregando, mas aí estava dando aquela microfonia, sabe? E estava assim difícil. Aí eu desliguei e acabei esquecendo de botar outra vez. Desculpem, tá, gente? Sem problemas, vamos lá. Vamos dar continuidade. Já são 9h15, tá? Sim. E aí, então já está quase terminando. Eliane. Pode falar, Eliane. Puxa vida, tem mais coisa feia, meu Deus. Tem outro aí, né? A Eliane vai falar, tá? Eliane, ativa o microfone. Seu microfone está fechado. Oi. Eu estou dizendo que eu não tinha me atentado para a hora. 9h15. Deixar a Maria Regina concluir, finalizar o estudo. Para não atrasar. Da minha parte. É só um adendo, né? Porque voltou o assunto aí dessa situação da menina, né? Essa situação tão triste, que a gente sabe que, infelizmente, ainda acontece muito no nosso país e no mundo inteiro, de crianças de 10, 6 e serem violentadas, abusadas, e muitas não chegam nem ao conhecimento e continuam sendo. Só em contraponto com relação a isso que a mídia apresentou e vem apresentando, informações equivocadas com relação a esse caso, algumas informações, só no sentido que esse caso em especial, talvez a questão 359 não se enquadre nesse caso, né? Porque os médicos do Espírito Santo, a junta médica que avaliou a menina, disse que devido ao estágio tão adiantado gestacional, ela estava prestes a completar 6 meses de gestação, devido a isso, uma gravidez de uma criança de 10 anos é uma gravidez de risco, sem dúvida, porém, devido ao estágio gestacional tão adiantado, o risco do procedimento abortivo seria ainda maior.
Então, eles sugeriram que fosse aguardado mais umas 2 ou 3 semanas, com, naturalmente, o acompanhamento físico e psicológico, fosse feito o adiantamento de parto, com chances, inclusive, do bebê conseguir sobreviver. E essa família, né, a avó, estava sendo acompanhada por mulheres feministas, né, ligadas àquela empresa multinacional, Planet, nunca lembro o nome completo, que tem um lobby totalmente abortista, né, e elas não aceitaram o laudo da junta médica do Espírito Santo e chamaram o avião particular, a empresa multimilionária, né, a Planet, e foi para o Recife, para um hospital com uma veia totalmente abortista, um médico com uma veia com a bandeira totalmente abortista. Então, assim, é só para a gente buscar, às vezes, entender os dois lados da questão, não é de forma alguma querendo criar polêmica, é só para a gente entender que talvez, se realmente o parecer dos médicos do Espírito Santo estiver correto, a questão 359 não se enquadre nesse caso, e aí a gente tem que ficar realmente atento, como foi citado aí mesmo, infelizmente, os meandros do equívoco, do mal, essa teia ainda está muito forte, infelizmente, na sociedade, e às vezes a gente precisa ficar atento para não se envolver e não dar margem e não terminar sendo conivente com uma determinada situação. Porque eles realmente, inclusive a própria mídia, eles apresentam muitas vezes um quadro bem equivocado. Só isso. João Carlos. João, libera seu microfone. Vendo? Eu não me liguei. liguei. Vídeo para facilidade. Primeiramente, bom dia a todos, cheguei um pouco atrasado. Vendo? É melhor você fechar sua câmera para melhorar a internet. Isso. Tá me ouvindo, né? Sim. Agradecer a dona Regina pelo tema de hoje. São coisas que particularmente estão no seu individual, né? Eu estou me colocando assim, agradecendo o tema da noite, porque eu, como fui criado na questão de culturas afro-africanas desde 7 anos de idade, né? Então, fui mais uma vez bem recebido em outra religião. E hoje, quer dizer, depois de muito tempo, eu já tenho aquelas dificuldades de convivência que não sei nem se cabe aqui no momento, né? Ele faleceu no dia 20 de janeiro, era uma festa de São Sebastião, que é nosso padroeiro, né? Ele infartou depois de ter sido avisado, mas você tem que entender que foi uma opção dele partir para esse tipo de situação e ter compromisso com a casa, né? Que ele atuava e frequentava. Então, a questão de como ser, como o Júlio falou, da camiseta, né? Da pessoa que procura, né? A pessoa, vamos procurar e, no fundo, eu pedi para falar a respeito disso. Agradecer mais uma vez por vocês me manterem próximos, né? A dona Regina está falando hoje a respeito disso, da questão, mais uma vez, do acolhimento, como a Carminha já falou, em relação ao amor, é que na prática, né? No meu ponto de vista, é isso que funciona. Quanto mais você puder acolher, por menos que a pessoa
faça, quem acolhe fez o máximo possível para quem foi recebido. Tá? Era somente isso que eu queria comentar com vocês, tá bom, gente? Muito obrigado pelo acolhimento mais uma vez. Obrigada. Tá? Pode concluir agora, Maria Regina, que a gente já pode... Quanto tempo? Só tem o Temos quê? Uns minutos. 2 minutinhos? 7. 7. Bem, após a Teresa ter comentado sobre o amor, ele aqui nos diz: só o amor, meus filhos, possui o antídoto para anular esses terríveis e devastadores acontecimentos, desses flagelos que fazem parte da necessidade da evolução. Sede vós aquele que ama. Sede vós, cada um de vós, aquele que instaura o reino de Deus no coração e dilata em direção à família, ao lugar de trabalho e em toda a sociedade. Aqui ele não está dizendo, ele diz, sede vós que ama. Ele não diz a extensão desse amor, se é enorme, se é um amor total, mas que a gente comece a amar. Porque nós estamos inseridos, querendo ou não, nesse trabalho de evolução. E que nós já estamos ampliando, não é? O nosso horizonte, abrindo o nosso leque para ver que nós temos tantas opções. E quando nós estamos assim, entre amigos, quando nós estamos assim, entre irmãos, conversando e dirimindo dúvidas e, ao mesmo tempo, abraçando, não é? Aquele dever que nos cabe, nós vamos nos fortalecer muito mais. Esse elo da corrente se fortificará. Muitos passaram como cristãos pela humanidade, continuam passando por vários credos religiosos, por vários jeitos, ou que frequente aqui ou não frequente, mas já brota a essência do amor no coração. E nós também já estamos com essa semente, ela está crescendo. Então, aqui, finalizando, ele diz assim, que as mães de todas as raças, como uníssimo, sob o apoio da Mãe Santíssima, oram pela transformação da Terra em mundo de regeneração. É um ponto importante para que a gente pense que todas as mães de todas as raças estão em uníssono com Maria Santíssima e oram pela transformação no mundo de regeneração. Que um dia nós possamos nos encontrar, não sei aonde, quando, eu espero que seja muito lá para frente, acho que um dia nós vamos nos encontrar e dizer que hoje nós já estávamos palmilhando essa estrada. Que Jesus abençoe a vocês. Eu estou felicíssima, e o Fabrício ali foi pegar assim, olha, nós somos elos, né? Nós somos elos de uma corrente, e que nós vamos aumentando e vamos fortificando. Que o lar de vocês e que o nosso coração continue. Que se nós formos convidados, se nós fomos convocados, e se nós estamos aqui, nós podemos começar e continuar. Paz para todo mundo. Eu amo cada um de vocês. Muito obrigada pela ajuda, pela atenção e por esses momentos. Gratidão. Muito legal. Tem uma música do Fábio Júnior que chama Elo da Corrente. Posso colocar, Maria Regina, para a gente poder... O que, filhinha? Colocar a música do Fábio Júnior. Com certeza, fique à vontade, minha querida. Esteja à vontade, é a música que eu gosto mesmo. Ela tá falando de coisa. Oi?
Não, a música se chama Elo da Corrente, como ela colocou aí agora, eu lembrei. Pode ser. Melhor não gravar, né? Oi? Não gravar, porque dá problema, Fábio Júnior. Talvez não tenha possibilidade. Eu vou pausar a gravação e depois... Bem lembrado, Júlio. É melhor não gravar, não. Bem lembrado. Eu vou pausar. Prática. Tudo que estudamos. Sairmos da teoria para a prática. Que possamos ser verbos em ação. E que juntos sejamos esses elos das correntes, um auxiliando o outro a caminhar. Faça-nos, Senhor, teus instrumentos durante todos os dias de nossas vidas. Obrigada, Senhor. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Foi bom estar com vocês. Nossa, Jaque, que música linda! Bota lá no grupo pra gente depois, por favor. Verdade. Vou botar. Bem pertinente, demais. né? Muito. Muito pertinente. Com tudo que se tratou, com tudo que se falou. Muito legal. Veio na hora. Com licença, só uma parte.